cara coloca a mão no pote, gelo começa a se formar. Mas isso na real não é gelo e nem tá gelado. Isso é acetato de sódio misturado com água quente, que é esse líquido que parece estável, mas que se for perturbado por qualquer estímulo vai começar a cristalizar e virar um sólido que parece gelo, mas que na real tá quente pra cacete. Esse cara pintou sua casa inteira com canetinha. Ele começou o projeto em 2020 e usou 900 litros de tinta branca para transformar as paredes em telas. E esse processo demorou 6 meses. O projeto começou no quarto e cada cômodo tem um tema. A cozinha, por exemplo, é cheia de desenhos de comida. Ele teve essa ideia quando pintou o quarto dele na casa dos pais. E teve o sonho de ter uma casa inteirinha assim. No total, ele usou 2.296 canetinhas pretas. E depois de 2 anos pintando, o resultado foi uma casa inteira desenhada. E além da casa, ele já fez um carro, cabine telefônica, um ônibus, uma roupa de astronauta e tudo mais que você possa imaginar. Você moraria numa casa assim? Os animais bocejam. Leão, dá um pouco de medo porque a boca dele é muito grande, mas é aceitável. Hamster, deve ser pequenininho e fofo. O que é isso, pelo amor de Deus, Maria José? Em que momento? O que aconteceu? Como é que um gorila consegue ser menos assustador que o hamster? O gato é a versão menor do bocejo do leão. Um sapo, a coisa mais fofa que eu já vi hoje. Bé. Serpente, eu respeito muito a natureza, mas isso aqui não é normal. Não, 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 não. Por fim, foca, um neném. Esse cachorro pintou um quadro. Ele primeiro pega o pincel com a boca e pinta o fundo, sem nenhuma falha, de azul. Depois pega a tinta verde e desenha as linhas perfeitas para fazer o cabo e folha de uma flor. Com o amarelo faz um círculo quase perfeito e depois adiciona o miolo. Ele ainda tem a audácia de pegar outro tom de verde para fazer os detalhes do cabinho. Sim, fomos humilhados por um cachorro. O que acontece se você colocar essas coisas no micro-ondas? Prego, todo mundo sabe, mas você nunca deve colocar metal no micro-ondas. Isso porque ele reflete as ondas de radiação e pode até gerar um incêndio, parecido com um pacote de Doritos. E por ser metálico, é completamente frito. Colocar canetas faz o tubo inchar e elas explodirem. Imagina limpar esse troço depois. Um CD é completamente incinerado por causa do metal, mas pelo menos é bem bonito. Por fim, uma espiga de milho. Infelizmente, não é qualquer tipo de milho que faz isso. Eu só queria saber como que eles gravaram esse vídeo sem a câmera.
É impossível se irritar com esse vídeo, porque tudo é perfeito. Pintaram o círculo perfeitamente. Essa gota caiu exatamente no círculo. Eu tô com medo de algum desses dar errado. Essa gotinha ficando inteira azul. Será que realmente não vai dar nada de errado? Porque nesses vídeos sempre erram alguma coisa, tipo não pintar o coração inteiro. Mas não, isso aqui não tem como dar certo. Mas deu. Esse aqui tem uma cara de que vão esquecer de pintar, mas não. A vida é linda. É impossível se irritar com esse vídeo, porque tudo é perfeito. Pintaram o círculo perfeitamente. Essa gota caiu exatamente no círculo. Eu tô com medo de algum desses dar errado. Essa gotinha ficando inteira azul. Será que realmente não vai dar nada de errado? Porque nesses vídeos sempre erram alguma coisa, tipo não pintar o coração inteiro. Mas não, isso aqui não tem como dar certo. Mas deu. Esse aqui tem uma cara de que vão esquecer de pintar, mas não. A vida é linda. Esse cara fez uma música com 0 palavras reais, só pela zoeira. Adriano Celentano tava muito bravo, porque as músicas em inglês faziam muito mais sucesso na Itália do que as músicas italianas. E aí ele teve uma ideia. Inventou uma música que parecia ser em inglês, mas que não tinha nenhuma palavra real. Era tudo inventado, pra provar que as pessoas escutariam qualquer coisa que viesse dos Estados Unidos, mesmo que ninguém entendesse a letra. Só que funcionou um pouco demais. A música virou não só a maior da sua carreira, como também pegou primeiro lugar na Itália. Esse cara fez uma música com 0 palavras reais, só pela zoeira. Adriano Celentano tava muito bravo, porque as músicas em inglês faziam muito mais sucesso na Itália do que as músicas italianas. E aí ele teve uma ideia. Inventou uma música que parecia ser em inglês, mas que não tinha nenhuma palavra real. Era tudo inventado, pra provar que as pessoas escutariam qualquer coisa que viesse dos Estados Unidos, mesmo que ninguém entendesse a letra. Só que funcionou um pouco demais. A música virou não só a maior da sua carreira, como também pegou primeiro lugar na Itália. Essa janela não precisa de cortina, porque ela é cheia de areia. E se você gira em 360, essa areia começa a cair e cobre perfeitamente o vidro da janela, dando privacidade pra você e te protegendo do sol sem precisar fechar a cortina. E ela também é bem satisfatória porque vai fechando devagarzinho. Quantos milhões será que custa? Avisaram pra esse cara não encostar no vidro, porque isso seria muito perigoso. Só que as pessoas são muito curiosas, porque aos poucos ele começou a encostar e bater no vidro, mesmo vendo que de vez em quando apareciam tubarões. Só que ele não sabia que isso na verdade era uma tela, feita pra ensinar uma lição pra pessoas como ele. O leitor mais rápido do mundo lê 25.000 palavras por minuto, que é ler tudo isso aqui em só 1 segundo. Mas será que você consegue chegar perto disso? Isso aqui são 450 palavras por minuto. E essas são 900. E isso aqui são 25.000, o recorde mundial. Você conseguiu até que nível?
O leitor mais rápido do mundo lê 25 mil palavras por minuto, que é ler tudo isso aqui em só um segundo. Mas será que você consegue chegar perto disso? Isso aqui são 450 palavras por minuto. E essas são 900. E isso aqui são 25 mil, o recorde mundial. Você conseguiu até que nível? Criaram um pote impossível de derrubar. Os bebês, quando comem, acabam derrubando muita comida, porque não tem muita coordenação motora. Mas essa invenção balanceia o pote e torna impossível derrubar a comida. Mas será? Resolveram testar. A mãe desse bebê comprou pra ver se ele realmente impediria o seu filho de derrubar a comida. E o resultado foi... Em 2016, a polícia postou essa foto de um criminoso procurado, que seria preso por dirigir bêbado e participar de um incêndio. A ideia é que alguém visse a publicação e desse informações sobre o criminoso. Mas eles não imaginavam que o próprio criminoso iria ver o post e ia ficar ofendido, porque a foto que eles escolheram era feia demais. Além de ver o post, ele comentou dizendo: "Toma aqui uma foto melhor, essa aí tá terrível", uma foto dele mesmo. Eles então postaram as duas fotos dele e ele foi preso. Coisas que todo mundo fazia quando era criança: rodar a chave no dedo até cair, encher o saco de ar pra depois fazer um barulho super alto, ficar em pé assim, tentar atravessar a água com o dedo, soprar dente de leão. Eu faço esse até hoje. Fazer isso com o lápis na mão, por que que é tão legal? Botar a piranha na boca assim, colocar vários prendedores no dedo pra fingir que eram unhas, fazer vários buracos na borracha. Por que a pipoca do cinema é tão melhor? Mesmo colocando óleo, sal e manteiga, a pipoca de casa nunca fica igual a do cinema. Muita gente acha que é porque eles têm máquinas melhores que o nosso micro-ondas, ou que a manteiga é diferente. Mas na verdade eles têm um segredo. Ao invés de colocar o sal normal, eles usam um pó chamado Flavacol, que dá esse gosto viciante.
Porque os lacres de lata têm esse buraco. Muita gente acha que os lacres da lata de refrigerante têm esse buraco pra você apoiar o canudinho. E apesar de ser útil, o motivo real não é esse. Quando os refrigerantes foram lançados, o lacre tinha um buraco grande o suficiente pra você enfiar o dedo. Porque no design original, você precisava realmente puxar pra tirar uma parte do metal. E quando eles mudaram pro novo design, eles mantiveram o buraco pra lembrar do passado e pra economizar metal. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja. Só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança. Como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja. Só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança. Como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja. Só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança. Como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja. Só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança. Como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Coisas acontecendo na hora certa. Essa mulher jogou a coca na hora exata que a sua mãe passou com o lixo. Na hora que a menina ia sentar, ele puxou a cadeira e sentou. Ele jogou o celular e encaixou direitinho no carregador. Eles chutaram as bolas e as duas ficaram presas no buraco. A menina ia sincronizar com o raio, mas errou. Até que ele fez isso aqui com a mão. Ele jogou uma árvore de cima e ela caiu em pé. Talvez essa seja a solução pro desmatamento. E eles encaixaram perfeitamente a lata na garrafa. Coisas acontecendo na hora certa. Essa mulher jogou a coca na hora exata que a sua mãe passou com o lixo. Na hora que a menina ia sentar, ele puxou a cadeira e sentou. Ele jogou o celular e encaixou direitinho no carregador. Eles chutaram as bolas e as duas ficaram presas no buraco. A menina ia sincronizar com o raio, mas errou. Até que ele fez isso aqui com a mão. Ele jogou uma árvore de cima e ela caiu em pé. Talvez essa seja a solução pro desmatamento. E eles encaixaram perfeitamente a lata na garrafa. Coisas acontecendo na hora certa. Essa mulher jogou a coca na hora exata que a sua mãe passou com o lixo. Na hora que a menina ia sentar, ele puxou a cadeira e sentou. Ele jogou o celular e encaixou direitinho no carregador. Eles chutaram as bolas e as duas ficaram presas no buraco. A menina ia sincronizar com o raio, mas errou. Até que ele fez isso aqui com a mão. Ele jogou uma árvore de cima e ela caiu em pé. Talvez essa seja a solução pro desmatamento. E eles encaixaram perfeitamente a lata na garrafa. Pessoas que levaram a vingança longe demais. Esse cara tava cansado de ser solteiro e resolveu se vingar de todo mundo que namorava. Em pleno Dia dos Namorados, comprou cadeira sim, cadeira não de um cinema, pra que todos os casais fossem separados. Ele disse que foi muito difícil fazer isso, porque nem os funcionários e nem o site do cinema aceitaram o pedido dele de só comprar cadeiras par. Ele então precisou contratar um grupo de pessoas pra comprar ao mesmo tempo todas as cadeiras. Por favor, ninguém nunca mais quebra o coração desse cara, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Pessoas que levaram a vingança longe demais. Esse cara tava cansado de ser solteiro e resolveu se vingar de todo mundo que namorava. Em pleno Dia dos Namorados, comprou cadeira sim, cadeira não de um cinema, pra que todos os casais fossem separados. Ele disse que foi muito difícil fazer isso, porque nem os funcionários e nem o site do cinema aceitaram o pedido dele de só comprar cadeiras par. Ele então precisou contratar um grupo de pessoas pra comprar ao mesmo tempo todas as cadeiras. Por favor, ninguém nunca mais quebra o coração desse cara, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé
e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Coisas que você não foi feito pra ver. É assim que é o ouvido de um pássaro. Um buraco no meio da cabeça deles. Como um mexilhão nada. Estiloso. Isso aqui é o fim de um arco-íris. Como uma coruja consegue rodar a cabeça em 270 graus, o que acontece se você colocar uma vela de festa dentro de uma laranja, como cavalos viajam de avião, a areia de uma praia que parece glitter, como um urso acorda depois de hibernar. Parece eu acordando depois de dormir à tarde. Coisas que você não foi feito pra ver. É assim que é o ouvido de um pássaro. Um buraco no meio da cabeça deles. Como um mexilhão nada. Estiloso. Isso aqui é o fim de um arco-íris. Como uma coruja consegue rodar a cabeça em 270 graus, o que acontece se você colocar uma vela de festa dentro de uma laranja, como cavalos viajam de avião, a areia de uma praia que parece glitter, como um urso acorda depois de hibernar. Parece eu acordando depois de dormir à tarde. Dizem que é impossível escapar da Coreia do Norte. Mas esse cara fez isso sem querer. Em 2016, ele bebeu muito com seus amigos. E ele ficou tão louco que acabou caindo num rio e começou a flutuar, segurando num pedaço de madeira. Só que esse rio não era qualquer rio. Ele passava na fronteira, cheia de armas e guardas entre a Coreia do Sul e do Norte. Esse lugar é super vigiado. E todo dia as pessoas arriscam as suas vidas pra tentar passar de um país pro outro. Mas ele tava tão bêbado que passou de um país pro outro sem nem perceber. Uma hora, ele parou numa ilha controlada pela Coreia do Sul e foi encontrado por soldados, pelado, segurando naquele pau, sem nem saber que fugiu do país mais difícil de escapar do mundo. Dizem que é impossível escapar da Coreia do Norte, mas esse cara fez isso sem querer. Em 2016, ele bebeu muito com seus amigos e ele ficou tão louco que acabou caindo num rio e começou a flutuar, segurando num pedaço de madeira. Só que esse rio não era qualquer rio. Ele passava na fronteira, cheia de armas e guardas entre a Coreia do Sul e do Norte. Esse lugar é super vigiado e todo dia as pessoas arriscam as suas vidas pra tentar passar de um país pro outro. Mas ele tava tão bêbado que passou de um país pro outro sem nem perceber. Uma hora ele parou numa ilha controlada pela Coreia do Sul e foi encontrado por soldados, pelado, segurando naquele pau, sem nem saber que fugiu do país mais difícil de escapar do mundo. A comida dos filmes é falsa. Aquele prato apetitoso é na verdade um pedação de borracha. Os hambúrgueres que parecem super suculentos são de plástico. Apesar de serem super realistas e parecerem comestíveis, até as bebidas são falsas. O copo parece estar cheio de líquido, mas também é plástico. O gelo também, porque senão derreteria. O pão até tem textura de pão, super fofo, mas não é comestível. Isso acontece porque é muito difícil ter que regravar as mesmas cenas várias vezes e ter que refazer o prato idêntico. E quando a comida é real, eles têm que cuspir pra regravar. A comida dos filmes é falsa. Aquele prato apetitoso é na verdade um pedação de borracha. Os hambúrgueres que parecem super suculentos são de plástico. Apesar de serem super realistas e parecerem comestíveis, até as bebidas são falsas. O copo parece estar cheio de líquido, mas também é plástico. O gelo também, porque senão derreteria. O pão até tem textura de pão, super fofo, mas não é comestível. Isso acontece porque é muito difícil ter que regravar as mesmas cenas várias vezes e ter que refazer o prato idêntico. E quando a comida é real, eles têm que cuspir pra regravar. Esse cara queria provar que a Terra era plana. Pra isso, gastou 100 mil reais num treco chamado giroscópio, que testaria como a Terra gira. Se a Terra fosse esférica, ele mostraria 15 graus por hora. Ele ligou o negócio e ele mostrou exatamente 15 graus. Mas ao invés de admitir que tava errado, ele colocou o negócio no vácuo pra tirar todas as interferências de fora. Continuou mostrando 15 graus, mas ele não admitiu a derrota. Ele alinhou um laser com 2 pedaços de madeira com um buraco no meio. A ideia é que se a Terra fosse plana, o laser conseguiria passar pelos buracos e atingir a câmera que ele tinha colocado do outro lado. Mas se eles tivessem que levantar o laser, é porque a Terra é redonda. E o resultado foi... We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head.
Interesting. Esse cara queria provar que a Terra era plana. Pra isso, gastou 100 mil reais num treco chamado giroscópio, que testaria como a Terra gira. Se a Terra fosse esférica, ele mostraria 15 graus por hora. Ele ligou o negócio e ele mostrou exatamente 15 graus. Mas ao invés de admitir que tava errado, ele colocou o negócio no vácuo pra tirar todas as interferências de fora. Continuou mostrando 15 graus, mas ele não admitiu a derrota. Ele alinhou um laser com 2 pedaços de madeira com um buraco no meio. A ideia é que se a Terra fosse plana, o laser conseguiria passar pelos buracos e atingir a câmera que ele tinha colocado do outro lado. Mas se eles tivessem que levantar o laser, é porque a Terra é redonda. E o resultado foi... We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. É por isso que você nunca deve mentir na escola. Esse menino ia viajar com a família e precisava de uma desculpa pra faltar às aulas sem reprovar. Ele então inventou que a sua avó tinha morrido e que ele precisava ir no funeral. E pra ser super convincente, ele chorou pra professora, dizendo que essa era a única avó que ele tinha e que agora ela tinha ido de vala. Deu certo. Ele viajou e voltou como se nada tivesse acontecido. Mas aí chegou o fim do ano e ele ia se formar no fundamental. E nessa formatura tava a família inteira dos alunos, incluindo a avó dele. No fim do evento, a professora foi conversar com a família toda e também com a sua avó. E quando elas se cumprimentaram, a professora ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma, porque afinal ela achava que ela tava morta. Ele mudou de escola no ano seguinte. É por isso que você nunca deve mentir na escola. Esse menino ia viajar com a família e precisava de uma desculpa pra faltar às aulas sem reprovar. Ele então inventou que a sua avó tinha morrido e que ele precisava ir no funeral. E pra ser super convincente, ele chorou pra professora, dizendo que essa era a única avó que ele tinha e que agora ela tinha ido de vala. Deu certo. Ele viajou e voltou como se nada tivesse acontecido. Mas aí chegou o fim do ano e ele ia se formar no fundamental. E nessa formatura tava a família inteira dos alunos, incluindo a avó dele. No fim do evento, a professora foi conversar com a família toda e também com a sua avó. E quando elas se cumprimentaram, a professora ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma, porque afinal ela achava que ela tava morta. Ele mudou de escola no ano seguinte. Durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Is it my fault that you have your cameras off? Mas o que ele não sabia é que isso viraria uma das melhores aulas da sua vida. Os alunos tinham preparado uma surpresa pra ele e pra isso precisavam ligar a câmera ao mesmo tempo. Dr. Brown, we actually kind of wanted to do something. Foi aí que todos eles levantaram uma plaquinha, dizendo obrigado, professor Brown. A carinha do professor. Durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Is it my fault that you have your cameras off? Mas o que ele não sabia é que isso viraria uma das melhores aulas da sua vida. Os alunos tinham preparado uma surpresa pra ele e pra isso precisavam ligar a câmera ao mesmo tempo. Dr. Brown, we actually kind of wanted to do something. Foi aí que todos eles levantaram uma plaquinha, dizendo obrigado, professor Brown. A carinha do professor. Cantores defendendo seus fãs. Durante um show da Billie Eilish, uma menininha tentou abraçar a cantora, mas os seguranças agarraram ela e tentaram impedir que ela chegasse perto. Só que a Billie parou o show inteiro pra ver se ela tava bem e dar um abraço nela. Quando a Ariana Grande tava cantando no palco, uma garota gritou pra ela começar a música de novo, porque ela não tava gravando. Só que a reação da Ariana foi essa. Did you just start again? I wasn't recording. Okay, are you ready? No show da Adele, esse menino tava muito feliz e levantou pra dançar e cantar. Só que os seguranças foram até ele várias vezes pra brigar com o garoto. Até que a cantora percebeu o que tava acontecendo e fez isso aqui. What are you doing? Why are you bothering him? Could you leave him alone, please? Yes. Leave him alone. They won't bother you again, my darling. আরেকবার যদি দেখছি না তন্মীর সাথে বাজে আচরণ করতে টুকরা টুকরা করে আচ্ছা ভাইয়া রাখবো। দু একটা কি বল হ্যাঁ আজকের মতো তাহলে ক্লাস শেষ। সাবধানে সবাই বাসায় যাও, ঠিক আছে? কালকে আবার দেখা হচ্ছে। যোগ বানা ফেললেন, এমন কেন আপনি? কপাল ভালো জাফর ভয় পেয়েছে, তাহলে তো আমাকে দিকের মধ্যে ভাষায় দিতে বললাম এই জায়গায় নাকি মাগুর মাছের চাষ করে। সময় নেই, যে কাজের জন্য এই শহরে আসছো সেটা অতি দ্রুত শেষ করে আন্ডারগ্রাউন্ডে তন্নি আই এম সরি। তুই আমাকে চিনস?
চেনস না তুই আমাকে? তুই আমাকে চেনস না? সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে বন্ধু, হ্যাঁ? এই বন্ধু, আপনার অঞ্চলে শুধু জাফরের একটু সরি বলাটা ঠিক হয়নি। সোহা বলো তো 7 যোগ 3 কত? ভেরি গুড। আনবো, সব কিছু আনবো। মার খেয়াল রাখিস। আচ্ছা। সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হয়েছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয় 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে, বুঝছো? আমি মা, ভাইয়ের সাথে কথা আপনি এখানে শুয়ে আছেন কেন? এই নে তোর চা।
আমাকে এরকম উদ্ভ্রান্তের মতো লাগছে কেন? জি সুন্দর। এই যায়। থ্যাংক ইউ। আমাদের শহর কেমন লাগছে? এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে। আমি শুভ, এখানে নতুন এসেছি। টুম্পা তোর সাথে কথা বলবে। কেন? আমি বিরক্ত করলে তোমার সমস্যা না? আর 5 জন এসে বিরক্ত করে তাতে জাফর আমার এক্স হাজবেন্ড। শেষ পর্যন্ত তোমার বুদ্ধি হলো। যাক, এটা ভালো। না আমি তন্নি, এখানেই থাকি। আচ্ছা, না আমি এই রাস্তাতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ